Boa noite, meus amigos. Eu agradeço novamente a todos que aqui estão assistindo aos vídeos, a todos que estão disseminando o conhecimento para a elevação e o bem da humanidade. Agradeço primeiramente ao nosso Criador por todas as oportunidades que Ele tem dado a todos nós. Agradecemos ao nosso amado Mestre Jesus, o Espírito mais puro que nós já tivemos contato nesse planeta. O tema de hoje é sobre a semente do grão de mostarda, né? O livro comentado, o Evangelho por Emmanuel, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 32, ali fala a respeito dessa pequena semente, onde Jesus disse que essa é a menor semente que nós temos conhecimento. E ele estava falando da semente de mostarda, e ele disse que quando plantada no solo, ela produz a maior de todas as hortaliças. Jesus ele fez esse comentário porque os discípulos queriam que ele os ajudasse a aumentar a sua fé. Porém, Jesus ele trouxe a eles esse conhecimento muito importante e oportuno para eles naquele momento. E para nós no dia de hoje, parece que nós voltamos a mais de 2000 anos atrás e ainda estamos perguntando para Jesus, necessitando dos conselhos de Jesus, para que possamos encontrar a nós mesmos. Jesus ele poderia ter citado qualquer tipo de situação, mas ele escolheu a natureza, o meio que ele estava próximo para fazer uma representação do que é a fé. E Jesus comentando que esse pequeno grãozinho se torna maior de todas as hortaliças, ele está comentando com os discípulos, dizendo que a fé é uma confiança, uma certeza de que Deus está guiando os nossos passos. E essa fé ela só é possível quando as pessoas se permitem que essa pequena semente entre no solo da alma. Jesus ele nos traz nessa pequena sementinha uma ilustração fazendo uma alusão ao trabalho interior que nós temos que fazer. E nós agradecemos a Jesus por trazer conceitos tão simples para nós, de modo que possamos compreender e entender o que ele está falando, e de coisas de que não só podemos compreender e relacionar conosco mesmo, mas que podemos alcançar. O que é essa fé que Jesus estava falando? Essa fé nada mais é do que deixar que Deus, através da sua falange de trabalhadores espirituais, nos conduza ao caminho que devemos alcançar. Mas para isso nós temos que fazer essa abertura, nós temos que permitir que Deus nos auxilie, nós temos que permitir que Deus entre em nossas vidas. Nós temos que confiar plenamente em Deus. Porque essa pequena sementinha de confiança que nós temos no plano espiritual superior, essa pequena sementinha de certeza de que nós temos um caminho traçado para a nossa elevação e esses bons trabalhadores do mundo espiritual que estão zelando por nós, eles sabem aonde nós chegaremos, se nós permitirmos que os planos traçados sejam concretizados. Então, é uma grande parte desse sucesso, ele é feito por nós. Essa pequena semente, ela nada mais é do que a nossa própria vontade de querer, fazer e alcançar, de permitir e de buscar os ensinamentos que foram deixados para nós através de Jesus, de buscar a compreensão desses ensinamentos e de aceitar que esses ensinamentos nos transformem em pessoas melhores. Então, desse modo, nós observamos que a nossa vida está em nossas próprias mãos. Porque, veja bem, quando Jesus diz que essa sementinha, ela sendo colocada na terra, produz a maior de todas as hortaliças, esse pequeno pedacinho de luz da fé colocado dentro de nós,
e mostrando-se efetivamente sendo um sucesso em nós, nas nossas atitudes, sendo um sucesso em nossas ações. De modo perfeito, nós começamos a observar de que esse fragmento de fé, a esse fragmento de fé, quando ele nos produz algo luminoso, algo coerente com o que nós estamos desejando e com o caminho que nos foi traçado, nós começamos a observar que cada vez mais nós devemos e podemos deixar com que a nossa vida seja guiada, não só pelos bons espíritos, mas também pelas leis morais universais, porque essa sim nos dará resultados eficientes. Assim sendo, essa pequena sementinha dentro de nós, com o nosso processo de evolução, com o nosso processo de crescimento espiritual, nosso processo de crescimento moral, nos faz expandir essa pequena semente numa grande árvore. Para assim, em diante, o tamanho da nossa fé, junto com a vontade do nosso Criador, possamos nós alcançar os nossos objetivos e os objetivos divinos para cada um dos filhos de Deus. Então nós agradecemos a Jesus por ter nos trazido essa parábola pequena, porém que nos traz um grande conhecimento. Eu sei que dentro do YouTube, dentro de umas outras redes sociais, alguns canais, existem explicações teológicas e explicações mais aprofundadas a respeito da semente, mas aqui nós estamos conversando num papo descontraído, num papo universalista, e podendo conversar, nós que viemos do mundo espiritual para o mundo mais material, estamos reencarnados, cada vez que nós passamos de um estado para o outro, essa semente ela tende a crescer, ela tende a evoluir. Porém, a qualidade dos frutos depende da qualidade da semente. E a semente ela vai produzir uma árvore e uma certa quantidade de frutos. E nós somos os responsáveis pela qualidade da semente, pela qualidade da árvore e pela qualidade dos frutos. Nesse processo de evolução que nós temos, no passo a passo, vida após vida, tudo que nós estamos fazendo hoje, estamos semeando para colhermos amanhã. Então essa semeadura, como diz Emmanuel, ela é livre, ela pode produzir para nós tanto a vida quanto a morte. Não é? Ali no livro de Romanos, ali fala que o salário pago pelo pecado é a morte. Sim, porque quando você comete o erro, você deve expiar, você deve recomeçar e reiniciar até que você não erre mais. E ali no comentário de Emmanuel, no livro de Marcos, capítulo 4, 32, diz que muitos de nós estamos atrelados às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos e estamos presos a uma única situação por milênios, sendo que nós poderíamos já ter alcançado o topo da escada. E nesse momento, como é um momento de semeadura, nós já estamos colhendo o que semeamos para trás. Por que não pensar em semear daqui em diante esse pequeno grãozinho? Esse grão da fé, da certeza, da confiança que nós temos num plano espiritual que existe para todos nós e começamos a abrir para nós uma semeadura de luz, de paz, de tranquilidade, de felicidade, não é? Vamos deixar para trás as outras coisas que nos iludem e vamos começar a plantar as sementes de luz para que essa felicidade seja uma felicidade completa, uma felicidade onde não haverá mais fim. E tudo isso depende só de nós, se vamos plantar para a morte ou se vamos plantar para a vida. Então eu espero que a partir desse vídeo possamos ter uma compreensão melhor de quem somos nós, do que Jesus estava falando, e possamos nós assim tomarmos atitudes daqui em diante para que façamos uma boa semeadura e para que possamos continuar a planejar a nossa vida futura e não viver como pessoas que um dia deixarão esse planeta para sempre, como rochas, não é verdade?
Que o nosso Pai abençoe a todos vocês, que tenham um excelente final de semana e até a semana que vem com as bênçãos de Jesus o Cristo. Fiquem com Deus.